Graças, paz, igreja. Paz do Senhor para todos. Agora voltamos, em definitivo, para começarmos a nossa leitura, a exposição da carta de Judas, A gente parou semana passada no versículo 11, então a gente vai começar a ler hoje, do 12 até o 25, se assim Deus permitir. Então você já vai aí, já vai começando a compartilhar com o teu familiar, compartilhar com teus amigos, como o pastor disse na chamada, bota um fonezinho, vai para um lugar mais tranquilo, pega a tua Bíblia, a tua palavra, papelzinho, caneta e vai ali, vai anotando. Se tiver alguma pergunta, algo a acrescentar, vai colocando aí, porque vamos estar aqui observando e lendo os seus comentários. Você quer oração, para algo específico, estamos aqui também para ter nosso momento de oração. Mas participa, não deixe de participar não, porque já faz acho que cerca de um mês que a gente está afastado do nosso convívio, digamos assim, pessoal, essa questão de estar juntos, cultuando todos nós juntos. Então essa é um meio, é uma forma de a gente não deixar de jogar a lenha no altar, para que o altar, a brasa não venha se apagar. Então se concentra, vamos se concentrar, tenha esse momento como se você estivesse realmente na igreja, lá sentado ao lado do seu irmão, se está em família, se tem à disposição um notebook ou um tablet, então coloca lá para toda a tua família, senta, para a gente, todos nós juntos adorarmos ao Senhor, lemos a palavra dele, terminarmos essa carta que é só um capítulo, 5 versos apenas, mas de tanta informação. Na semana passada vocês viram como a gente aqui explanou, um versículo só, a gente passou quase uns 15 minutos apenas no versículo, e não vai ser diferente hoje. Então participa e seja junto conosco aí, porque é de suma importância. O conhecimento da palavra é vida para a gente, é luz, é lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés. É a palavra de Deus. Muitas vezes a gente perece, a gente falha, erra tanto, porque a gente não lê a palavra de Deus e principalmente nem medita e nem pratica. Então vamos deixar todo empecilho de lado e só reforçando, dançando o que o pastor falou na chamada. A partir da semana que vem entraremos nos profetas menores. Então, e o primeiro vai ser Oséias, então você já vai lendo já o primeiro capítulo de Oséias. Se eu não estou enganado, só tem 11 versículos no primeiro capítulo, e é de sua importância. Muito bom. A gente aqui vai debater a questão histórica, a questão geográfica, A gente vai falar sobre a questão da divisória do reino lá, do reino do sul, reino do norte, que é de suma importância, A gente saber disso para a gente poder entender as profecias, a gente poder entender Oséias, A gente vai saber o significado do nome Oséias. Então vai ser muito, muito bom mesmo, Assim como está sendo aqui nessas quarta-feiras que a gente está tendo. Então já vai se aprontando, a gente já está dando spoiler, já está adiantando, para que você possa já se preparando, já lendo a palavra de Deus e já trazendo a sua dúvida, amém? Amém, Vai compartilhando aí, Eu estava aqui no celular, compartilhando aqui nos meus grupos de WhatsApp, compartilha no teu Face, compartilha no WhatsApp, compartilha com os amigos aí, para que mais pessoas venham a estudar, aprender a palavra de Deus, Estamos aqui, já tem aqui a irmã Rosicleide, minha sogra, abençoada aí, a irmã Rubenita também está aqui, dando a paz do Senhor para todos,
E estamos aqui também, a minha esposa Cássia Fernanda também está nos assistindo, né? Então, glória a Deus por isso, né? Irmã Cássia, obrigado pelo cafezinho. Agradecer, né, nossa irmã Cássia, né, Missa Cássia, sempre fazendo aquele cafezinho aqui, do jeito que, né, que a gente gosta, né? Então, valeu, irmão Cássia, né? A palavra diz que até um copo de água fria, né, na realidade, para um profeta, a gente recebe o galardão de profeta, né? Estou aqui falando fora da Bíblia, não, está escrito, está na Bíblia, tá, pessoal? Né? Amém. E hoje o cafezinho abençoado, viu? Então, irmãos, a irmã Rosicleide está aqui agradecendo, né? A gente estava orando domingo pela tia dela, né? E estava na UTI, estava entubada e tudo. E agora, graças a Deus, hoje a gente recebeu a notícia que ela reagiu, saiu da UTI, está respirando sozinha, sem ajuda de aparelho. Né? Então isso quem faz é Deus, irmão. Né? Deus ele tem poder para operar o milagre. Né? Aquilo que Ele quer, né? Na vida de quem Ele quer. Né? Então, a gente crê que Deus tem poder para fazer e cremos também que Ele tem poder para não fazer, se Ele não quiser fazer, que Deus é soberano. Então, quando a gente ora, irmão, a gente não ora exigindo a Deus, a gente não ora colocando Deus contra a parede, mas a gente ora crendo que Ele pode fazer um milagre, porque Deus é o Deus de milagre, tem poder para fazer, amém, em nome de Jesus. Né? E ela reagiu, foi uma alegria, né? Recebemos aí o WhatsApp de filho dela aí chorando, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a oração dos irmãos, né? Que levantamos aqui como igreja, outras pessoas também oraram, né? E agradecendo, chorando, porque uma pessoa da idade de 85 anos, né? E foi entubada e sair da intubação, né? E reagir, está começando a reagir ali. Coisa que só Deus faz, né? Não tem outro que faça, né? Só Ele mesmo é que faz, né? Nós vamos... Hoje a gente colocou um roteador aqui, né? Dentro dessa sala. Acredito que vai ficar melhor a internet, vai estar bem melhor. Então, né? Convoca aí as pessoas, compartilha, porque eu acredito que vai estar bem melhor, né? Se tiver com problema, igreja, você vai falando pra gente aí, pra a gente puder, né? O que a gente puder, a gente faz aqui. Então a gente tá fazendo a forma que a gente pode, ao que está ao nosso alcance para melhorar, né, a internet, mas vale a pena salientar, né, que o uso da internet está muito grande, porque todo mundo está em casa, então nem sempre vai estar aquele 100%. Né? Vai estar, às vezes vai dar uma falhadinha, mas não é culpa nossa, já é culpa realmente da própria internet que tem. Sem falar que tem muitas lives, né? Nesse momento também, de várias outras igrejas nossas, várias outras irmãs nossas aí, né? Nosso irmão Marcos Pá, né? Pai do presbítero Anderson, está aí assistindo. Pai do Senhor, meu irmão, né? Em nome de Jesus, seja bem-vindo aí na nossa live, né? Vamos agora orar, né? Vou pedir para o irmão Jadson fazer essa oração inicial e vamos orar. E assim que a gente orar, a gente já entra no estudo bíblico. Amém? A irmã Rosicleide falou aqui que está bem melhor a internet. Amém, pastor. Mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com os irmãos, estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e ter a oportunidade aqui de debater, né, de comentar mais um pouco sobre esse livro que é um livro apologético, que ele trata bem de trabalhar. Judas fala muito sobre os falsos profetas, né, os falsos mestres, e ele vem aí destrinchando, falando um pouco e alertando a igreja sobre esses falsos profetas. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez, né, e vamos orar, a igreja, em nome de Jesus. Senhor, te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez aprendendo da tua palavra, Pai. Amém. Te agradeço, Senhor, por esse dia que tivemos hoje.
Agradeço também, Senhor, pela vida dos nossos familiares, da nossa igreja, que o Senhor tem guardado debaixo da Tua graça, Pai. Amém. Nos ajuda nesse momento difícil que estamos passando. Visita, Senhor, cada lar, Senhor, em cada hospital, Senhor, cada pessoa que está naquele leito, sofrendo com essa doença, Pai. Que a Tua mão forte cubra, Senhor, essas vidas. Abra os olhos, Senhor, dessas pessoas para que elas possam ver a Tua glória e venham te aceitar. Em nome de Jesus, te agradecemos por estar aqui e por aprender mais da Tua palavra. Abre nossa mente para que essa noite essa palavra toque nos nossos corações, para que possamos usar, Senhor, de misericórdia para aqueles que não conhecem a Tua palavra. Hoje eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Né? Agradecer também pela vida do meu irmão Jefferson, né? Foi internado essa semana, né? Passou ali uma situação difícil ali no hospital, né? Mas graças a Deus, né? Graças a Deus ele saiu, né? Do hospital, para honra e glória do nome do Senhor, tá melhor, tá melhorando, né? Minha mãe está melhorando também, pedi oração por ela também, está melhorando, né? Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Amém? Amém. Então, vamos aqui, né, ao Judas, né? Abra a tua Bíblia no livro de Judas. O livro de Judas, ele fica bem colado com o livro de Apocalipse. É antes do livro de Apocalipse, né? Para quem não estava aqui quarta-feira passada, sabemos que Judas era irmão de Jesus. Esse Judas aqui era irmão de Jesus e irmão de Tiago, né? E declarou-se aqui, como a gente leu, servo de Jesus Cristo. Apesar dele ter sido irmão, mas depois que Jesus ressuscitou, ele viu que Jesus era realmente o Messias prometido, né? Seria a morte se não fosse o Messias prometido. E quando ele viu Jesus ressurreto, então ele passou a crer, passou a seguir Jesus, passou a ser servo de Jesus e passou a propagar a palavra dele, né? E essa carta, como a gente viu semana passada, é uma carta para combater heresias, falsos mestres, falsos líderes que estavam ali na igreja, né? Que estavam, como eu posso dizer, infectando a igreja, infiltrado ali na igreja, infectando a igreja com seus males, infectando a igreja com suas heresias, né? Para você ter uma ideia, eles pregavam libertinagem, eles pregavam um falso amor, eles pregavam que as pessoas poderiam viver da forma que quisesse, que a alma já estava salva já, o corpo não servia para nada, né? Então podia se entregar os desejos da carne, que não tinha problema nenhum, que já estava, né? Se a carne para nada se aproveita, então eu posso usar ela do jeito que eu quiser, que não tem problema nenhum, né? E hoje a gente vê isso também. Eu já vi líderes falando isso, né? Já vi líderes ensinando e praticando essa forma aí de libertinagem. Então, Cristo nos chamou para a liberdade, não para a libertinagem. Então, liberdade do pecado, liberdade da escravidão do pecado, é totalmente diferente. Amém? Então, abrindo aqui no livro de Judas, a gente vai agora para o versículo 12. O versículo 12, ele vem dando uma nomenclatura, né, para esses falsos mestres, né? Ele vem aqui dizendo, olha, estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas,
2 vezes mortas, desarraigadas. Versículo 13: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então veja aqui que Judas, ele começa aqui a qualificar quais são as... Ele começa a dar adjetivos para esses falsos mestres, né? Então ele começa chamando esses falsos mestres de manchas. Eles são manchas nas vossas festas de fraternidade, né? Essa palavra fraternidade, ela retirada do grego ágape, ela é uma dissidência da palavra ágape, se assim eu poderia falar, né? Igreja. Então, festas ágape, era a festa do amor. Como era as ágape? Eram reuniões onde o povo de Deus se reunia, trazia comidas, trazia bebidas, fazia um banquete. E no final desse banquete eles celebravam a ceia do Senhor, né? Só que muitos desses banquetes estavam sendo pessoas infiltradas nesses banquetes e estavam deturpando o sentido desses banquetes. Porque o sentido desses banquetes era o compartilhar. Essa festa ágape, essa festa do amor, o sentido era compartilhar. O sentido dela era fazer aquela festa, comemorar a ressurreição de Cristo. Porque no final ele fazia a Santa Ceia e lembrava do sacrifício, da morte, da ressurreição de Cristo. Só que muitas pessoas estavam deturpando essa festa. Por isso os pais da igreja no século I, eles proibiram. Porque muitas pessoas estavam, como eu posso dizer no linguajar da gente nordestês, pessoas estavam avacalhando com a festa. A gente vê isso em Coríntios, que Paulo lá, ele vai dizer que os coríntios, eles não esperavam uns pelos outros para comer, comia e deixava o outro com fome, se embriagava, e quando ia fazer a ceia já não tinha mais sentido. Já não tinha mais sentido celebrar a ceia. Porque a ceia é um momento solene, a ceia é um momento santo, separado, a ceia é algo instituído pelo próprio Jesus. Então como é que as pessoas bêbadas, comendo, deixando o outro sem comer, como é que essas pessoas iam celebrar o quê? E o apóstolo Paulo diz lá, olha, isso não é a Santa Ceia, isso não é a celebração da ceia que vocês estão fazendo. Isso é outra coisa, né? Então, aqui Judas está justamente falando porque eles são manchas nessas festas. Só a presença deles já manchava essa festa santa, essa festa abençoada. E eles levavam as pessoas, né, à sexualidade, à imoralidade sexual, porque eles tinham nas suas lembranças ainda aquele culto pagão, o culto grego, o culto romano, o culto pagão. As sacerdotisas ali faziam, né, tinham orgias, tinham momentos sexuais ali no meio daquele culto pagão para aquele Deus pagão. Então eles queriam trazer esses momentos de orgia dos gregos, dos romanos, eles queriam trazer esses momentos de orgia para a igreja, como se Deus aprovasse aquilo ali. E o interessante é que quando Judas fala aqui, né, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, então dá a entender, né, que já estava acontecendo isso, né? E essa questão que banqueteando-se é aquilo que o pastor falou, segundo muitos estudiosos, né, há um consenso que é isso realmente, na questão da imoralidade sexual mesmo, na questão de orgias. Eles estavam infiltrando ali, colocando orgias, colocando, já que eles pregavam que o corpo para nada serve, então não tinha problema nenhum de colocar, né,
orgias ali no meio. Então, essa questão de se banqueteando é nesse sentido mesmo, sexual mesmo, de levar, né, a igreja ali, o pessoal, né, os membros da igreja, à imoralidade sexual. Isso sempre, né, se lutou. E como, né, o pastor falou essa questão da ceia, né, que como é que era, né? Então Paulo fala sobre isso, porque era se juntava era comunhão, né, e por último se ministrava a Santa Ceia ali. Então, muitos pobres ali, né, era o único momento que eles tinham para comer uma comida boa. Comer uma comida boa, né, porque levava, né, aquele negócio aqui, chegava lá um banquete daquele, só que aí, né, cada um estava comendo, estava esperando pelo outro, né, ou seja, o sentido de comunhão tinha se perdido. Tem se perdido, né? É isso também que o Judas está enfatizando, né? O sentido da comunhão, que esses falsos mestres não queriam comunhão com nada, meu amigo. A comunhão deles era só com a promiscuidade. Tem que entender, né, que o nome da festa, por ser ágape, existe um significado por trás disso. Porque no grego, a palavra amor tem várias palavras para amor no grego. Então, no grego a gente encontra a palavra filéu, que é o amor de amizade, né? A gente encontra a palavra eros, que é o amor sexual. E encontramos a palavra mais pleno, o amor divino. O amor de Deus é aquele amor de 1 Coríntios 13, né? Que o apóstolo Paulo fala. Então, a gente tem que entender que quando ele dizia as festas de amor, as festas ágape, ele tinha um sentido ideal. Porque se fosse voltado para o amor de amizade, ele colocava festa filéu. Se fosse voltado para o amor sexual, ele colocava festa eros. Ele colocou festa ágape porque era o sentido mais sublime da palavra amor. E o apóstolo Judas está dizendo, olha, eles estão manchando esse amor sublime, a qual Deus nos ensinou através da ceia, do partilhar do pão. Eles estão manchando as nossas festas, né? E é difícil para a gente dizer certas coisas hoje, porque hoje a gente está vivendo numa época de muita libertinagem, né? Mas a gente tem que dizer a verdade é a palavra de Deus. Sexo ficou para o casamento. Fora do casamento é prostituição. Fora do casamento é adultério. Fora do casamento fora do casamento é fornicação. Então, sexo é para o casamento, nada mais, nada menos do que isso. Se A ou B estão pecando, se A ou B estão fazendo, nós como igreja, irmãos, temos que mudar o padrão, não nos amoldar ao padrão do mundo. A palavra diz que a gente deve renovar a nossa mente, né? Romanos capítulo 12, né? A gente não deve nos amoldar a esse mundo, amém? Então aqui ele continua, né? Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Né? Isso é uma palavra, né, que nos impacta, principalmente eu, como pastor. Essa palavra ela causa um impacto em mim, porque ele diz aqui, né, que eles apacentavam a si mesmo. Como é que alguém consegue apacentar a si mesmo? É por egoísmo, né? É egocentrismo, né? É você guiar as ovelhas para o seu próprio prazer, o seu próprio deleite. É você guiar as ovelhas para que elas façam a sua vontade e não a vontade de Deus. Então, nós como pastores, meu irmão, como líderes, nós temos que guiar as ovelhas no sentido de levá-las a Deus, no sentido de elas servirem a Deus. As ovelhas têm que ser guiadas para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, e não para o meu prazer, para o meu deleite, né? Porque eles queriam ser participantes dessas orgias,
eles queriam o dinheiro das pessoas, eles queriam, como que diz lá no Antigo Testamento, eles queriam a gordura das ovelhas. Ezequiel, né, fala sobre isso aí. Os pastores que apacentam a si mesmo. Esses tipos de pastores aí, né, pode botar aspas aí, mestres, falsos mestres, perdeu aquele sentido que Jesus falou para Pedro, né? Quando ele ressuscitou ali na beira da praia, né? Apacenta as minhas ovelhas. Então esses pastores aí perdiam esse sentido. Perdiam não. Eles nem ligavam. Nunca tiveram. Eles nunca tiveram. Eles nem ligavam para isso, porque como o pastor falou, eles pastoreavam, mas para si, né? Não pastoreavam para que elas fossem para Cristo, né? Literalmente eles tratavam as ovelhas como fosse dele, né? Então um recado a muitos líderes, pastores, né? As ovelhas são de Cristo, né? Não são suas, pastor. Então, por isso que tem que ter mais cuidado ainda como, né, estamos lidando, o que estamos fazendo na igreja, você pastor, né? Porque as ovelhas não são suas, são de Cristo. Cristo disse isso: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E tem pastor aí, né, até de igrejas grandes, né, antigas que a gente conhece, que estão pastoreando para si, né? Acham que, né, tem que ser conforme eles, né? E muitas vezes coloca até as palavras deles acima da Bíblia Sagrada. Então, cuidado, pastor, cuidado, líder, para não cair em engano dessa turminha aqui, que estava falando isso aqui, amém? E é justamente isso que Judas está nos alertando, né? E ele diz aqui, né? Apacenta a si mesmo sem temor, né? Eu vejo hoje, né, líderes, né, que não têm temor de Deus, né? Porque a partir do momento, irmão, que você coloca palavras na boca de Deus, você demonstra que você não tem temor a Deus. A partir do momento que eu vejo um líder batendo no peito, dizendo: se eu não for homem de Deus, isso não vai acontecer, isso vai acontecer, vai ser assim porque eu sou homem de Deus e tal, e aquela coisa que ele falou não acontece, né? E ele não volta atrás, ele não pede perdão, ele não chega ali para dizer assim: gente, eu errei, falei demais, falei o que não devia, eu vim aqui em público pedir perdão a todos. Ele não tem essa humildade, então ele demonstra nenhum a Deus. Irmão, antes da gente colocar palavras na boca de Deus, a gente tem que ter muita convicção do que a gente está fazendo. É por isso que eu prefiro, deixa profecias que tiver por aí de lado, revelações que tiver por aí de lado, eu fico com a Bíblia, amém? Você quer ouvir Deus falar? Abre tua Bíblia. Aí, pastor, eu quero ouvir Deus falar audível. Então leia em voz alta que você vai ouvir, amém? Em nome de Jesus. E aqui ele continua dizendo que eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra, né? Imagina você, o que significa nuvens sem água? Imagina você estar lá no sertão, né? E que as pessoas sabem que se chover naquela determinada época, a colheita vai ser boa. Se não chover, vai ser um ano terrível, vai ser de seca, a plantação não vai vingar. Imagina você nesse momento esperando a chuva e vem aquela nuvem bonita, grande, que você diz assim: está cheia de água. Mas na verdade são nuvens sem água. O vento bate e leva ela. Cadê a nuvem? Acabou, não choveu, né? Então esses líderes são nuvens sem água. A aparência deles é muito boa. Você vai olhar para eles e vai ver aquela coisa: ó, dali vai sair muita coisa, dali é muito espiritual, aquele homem é muito espiritual, aquela mulher é muito espiritual, aquela mulher é tão espiritual que só falta flutuar, só falta, né, pular aí de um pé só e tal. Só que são nuvens sem água. Muita coisa ali é fantasia, conteúdo não tem. Não tem, né? Então, irmãos, isso é triste, porque pessoas que têm talento, pessoas que têm uma linguagem muito melhor do que a nossa,
que sabe se comunicar, que sabe falar, pessoas que conseguem atrair muitas pessoas, mas elas não estão pregando o Evangelho. E isso é muito triste. E aqui diz, né? São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então, são árvores murchas, árvores sem fruto, árvores 2 vezes mortas. Você já imaginou que há uma pessoa 2 vezes morta? É uma figura de linguagem, ninguém morre 2 vezes, né? Mas ele está dizendo que espiritualmente é como se ele estivesse dizendo, ó, essas pessoas não têm jeito não, já estão condenadas já. A segunda morte, né? Já estão no dano da segunda morte, são 2 vezes mortas já. Eles fingem que têm vida, eles agem como quem tem vida, mas eles não têm. São árvores que não dão fruto. Eu vejo muito fruto dessas pessoas. Eu acho que não é o fruto divino que você vê. Não é o fruto que está lá em Gálatas 5 que você vê. Você pode estar vendo outra coisa, você pode estar vendo obras, mas aquilo não é fruto, né? Eu lembro dessa passagem, quando fala de fruto, né? Quando os fariseus vêm para ser batizados ali por João Batista. E ele diz, olha, produz primeiro fruto de arrependimento, e depois vocês vêm e descem as águas. Quem vos ensinou, ó raça de víboras, a fugir da ira vindoura? Então eles tinham obras ali, na demonstração para os homens, eles tinham uma vestimenta, eles ocupavam as primeiras fileiras nas sinagogas, eles estavam ali com a aparência de quem era muito espiritual. Mas quando eles chegaram para aquele homem simples, para aquele homem que se vestia de pele de animal, para aquele homem que comia, não é, gafanhoto, mel silvestre, aquele homem que vivia rudimentar ali, e aquele homem simples, ele olha para eles e diz, vocês são raça de víboras, vocês são árvores que não dão fruto, produz primeiro fruto de arrependimento. Então muitos desses livros estão assim. E a gente tem que se policiar, irmão, para não cair nisso aqui também. Ser árvore que não dá fruto. João 15 diz o quê? A árvore que não dá fruto, o pai, corta. Mas aquela que dá fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então que a gente possa se policiar, que a gente possa enxergar a nossa vida, olhar e não ser como esses tais, como essas pessoas. E ele continua, ele diz aqui, né? O versículo 13, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Então, as palavras, as pregações são sempre as mesmas. Você já foi numa igreja dessa, você já deve ter sido liderado por um líder desse, eu também já fui. E as abominações, as palavras, você vai lá, tem igreja, irmão. A palavra lá é que você vai prosperar, que você vai ser curado, que você vai isso, que você vai aquilo. Você chega lá na terça-feira, você vai ser curado, você vai isso, você vai ser aquilo. Você chega lá na quinta-feira, você vai ser curado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. É uma palavra centralizada no homem. E eles escumam como ondas do mar. Escumam as mesmas abominações, as mesmas deturpações, sempre. E muitas pessoas são levadas. Parece que o Evangelho é resumido aquilo ali. Parece que o Evangelho é resumido somente a você. O Evangelho não é sobre mim. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Deus. É sobre a salvação. É sobre Jesus Cristo. A gente tem que ter essa consciência. Porque hoje
Hoje a palavra pregada nessas igrejas é justamente o contrário. A palavra pregada nessas igrejas é justamente um evangelho centralizado no homem, naquilo que Deus pode fazer pelo homem, naquilo que Deus vai fazer na tua vida, na vitória que Deus vai te dar. Você só escuta isso. E nós vamos fazer o que para Deus? Porque Deus já fez tudo por nós, irmão. Quando Ele mandou Jesus para morrer por nós naquela cruz, Deus não devia nada para ninguém, nem deve nada para ninguém. E Deus poderia aniquilar toda a humanidade. Toda a humanidade estava sob o domínio do pecado e Deus poderia mandar aniquilar todos nós. Estávamos, a palavra diz lá em Isaías, estávamos indo para o matadouro como ovelha muda. O nosso destino era a morte, o nosso destino era o inferno. E Jesus vai lá e vem como homem para a terra e nos resgata, e vence a morte, e vence o pecado, e vence o inferno, e nos resgata de tudo isso. Então o Evangelho é isso, boas novas são isso, é sobre isso que é o Evangelho. Você não vê Jesus chegando para Pedro, para Tiago, para João, dizendo: olha, você me segue que você vai ter aqui um tesouro, me segue que eu vou te dar todas as coisas. Quem pede para adorar, ser adorado e promete dar tudo é o diabo, irmão. Quem promete dar tesouros da terra, dominações e tudo isso é o diabo, irmão. O diabo chega lá para Jesus, lá no pináculo do templo, lá: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem diz isso? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, é o diabo. Deus não precisa dar nada em troca da nossa adoração, porque tudo já foi nos dado quando Cristo morreu na cruz. Eu não preciso de outra coisa, não. Você quer prosperar, você quer ganhar dinheiro, não é pecado não. Trabalhe, estude, se esforce, você vai conquistar. Deus vai te abençoar com saúde, com paz, tranquilidade, e você vai conquistar as coisas debaixo da proteção de Deus, mas que isso não seja o teu objetivo, que isso não seja o teu alvo, que o teu alvo seja chegar ao céu com Jesus Cristo. Amém? Então aqui continuando, né? Diz também no versículo 13 que eles são estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Veja que aqui ele ainda está falando sobre esses líderes, sobre esses falsos mestres, sobre esses falsos profetas. E ele diz aqui categoricamente que para esses falsos líderes, para esses falsos profetas, para esses falsos pastores, está reservada eternamente as trevas, a negrura das trevas. Ele diz que são estrelas errantes. Todos nós já vimos uma estrela cadente. A gente chama de estrela cadente, né? Um meteoro. E a gente chama de estrela cadente, né? Todos nós já vimos. Como é a estrela cadente? O brilho dela é um brilho rápido, passa rápido. Depois o que está reservado para ela é a escuridão. Passa rápido, o brilho passa rápido. Esses falsos mestres, falsos líderes, eles podem estar brilhando, eles podem estar no auge agora. Mas fique certo que passa rápido. A vida deles vai passar rápido e o que está reservado para eles são trevas. O que está reservado para eles é morte. O que está reservado para eles é o inferno. O que está reservado para eles é fogo e enxofre. Não é outra coisa não, irmão. Pastor, o senhor está julgando. Eu não estou julgando. Eu estou afirmando aquilo que a palavra diz. E quando a gente lê a Bíblia, irmão, a gente começa a entender o que é uma mensagem verdadeira e o que é uma mensagem falsa. Você só vai conhecer a mensagem falsa se você conhecer a verdadeira.
Veja só, eu vou dar um exemplo. Se chegasse alguém aqui hoje e se apresentasse como Anderson Alex, eu ia dizer, não, você não é Anderson Alex não, porque eu conheço o Anderson Alex. Anderson Alex é esse aqui. Agora, se eu não conhecesse Anderson Alex, chegasse alguém aqui dizendo que era Anderson Alex, provavelmente eu ia acreditar. Ele está dizendo que ele é Anderson Alex, então é ele mesmo. Senta aqui, vamos fazer live com o falso Anderson aqui. Da mesma forma é o Evangelho, irmão. Se você não abrir a Bíblia na tua casa, se você não ler a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, você vai ser enganado. Porque os falsos mestres estão aí para enganar, e eles conseguem. Eles têm um poder de persuasão que a gente que está pregando a verdade não tem. É a verdade, irmão. E se conhecer o verdadeiro Evangelho, qualquer um que chegar dizendo isso aqui é Evangelho, você vai acreditar. Porque você não conhece o verdadeiro. Então eles são essas estrelas errantes. E para eles está reservada as trevas. O interessante é que a gente vê como é que os termos que Judas, né, usa para, né, acrescentar adjetivos, né? Termos naturais da natureza, né? Primeiro compara ali, né, com árvores, né, nuvens sem águas, né? Aquela, como eu falo, nuvem muito bonita, mas água quando espreme não sai nada, né? Como árvores sem frutos, sem folhas, sem nada. Depois fala aqui, né, sobre como no 13, né, ondas bravias, né, do mar, espumando, né, as suas próprias indecências. Então, por que ele dá esse exemplo de, né, de ondas? Porque se a gente nota o mar, principalmente a gente que mora na parte litorânea, né, a gente nota que ele, o mar, quando às vezes a gente não vê a espuma, tá aquela espuma branca, né, nem sempre tá, mas com aquela espuma branca, o mar está botando para fora tudo que é todo lixo, né? Então ele compara esses falsos mestres, né, com o mar quando começa a botar para fora. Pela questão, um dia, mas vai chegar o momento que você vai ver que eles mesmos vão se entregar. Eles mesmos vão botar para fora as indecências, o que eles querem, você vai ver mais na frente o que eles querem, né? Assim como o mar bota para fora, né, garrafa PET, latinha, né, saco plástico, camisa do esporte, tudo fora, né? Assim são esses falsos mestres aqui que ele fala, né? Agora vamos ler aqui o versículo 14 e 15, né? Que aí é outra grande polêmica desse livro, né? Que é a questão que ele cita aqui, Enoque, né? Versículo 14 e 15. Queria pedir para Jadson ler o 14 e Anderson ler o 15. Verso 14 diz: concernimento a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede o Senhor, vem com milhares de seus santos, a fim de executar o juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Então aqui ele abre aspas, né? Judas abre aspas e cita o livro de Enoque. Na verdade, ele não está citando exatamente o livro de Enoque, ele está citando uma tradição oral. Então, veja só, Enoque foi o sétimo depois de Adão. Provavelmente, na época de Enoque, não existia escrita. A escrita já vem depois. Então, o que se passava sobre Enoque se passava na tradição oral. Então um ia passando para o outro na tradição oral. Olha, Enoque fez isso. A única coisa que a Bíblia diz sobre Enoque é que Enoque andou com Deus, e por Enoque andar com Deus, ele foi transladado. Só que
Pela tradição oral, se passava que Enoque era um profeta e que Enoque profetizou isso aqui. Pela tradição oral, no período interbíblico, o período entre Malaquias e Mateus, né, foi um período de 400 anos. Então, esse período interbíblico foi escrito esse livro de Enoque. Então, se pegou muitas coisas da tradição oral e colocaram no livro de Enoque. Só que tem muitas coisas também no livro de Enoque que são fantásticas, que são coisas que não condiz com a realidade da época de Enoque. Só que essa profecia que foi passada de pai para filho, de geração em geração, essa profecia é verdadeira. E Judas aqui ele vem inspirado por Deus afirmar que essa profecia é verdadeira. E ele diz, olha, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, Jesus está voltando. Essa é uma das principais mensagens da igreja. Jesus está voltando. E quando ele voltar, porque a primeira vez ele veio, né, como Salvador. Na segunda vez agora ele vai vir como juiz. E ele diz aqui, ó, no versículo 15, para que ele vem? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra Jesus, contra Deus. Então, tudo que esses ímpios disseram contra Deus, eles estão sendo julgados, tudo está sendo anotado, e no devido tempo eles vão receber a paga deles, que é aquilo que a gente leu no versículo 13. Para eles está reservado trevas. Interessante, né? Que no 14 a gente lê e faz, por que Judas é tão enfático em colocar Enoque o sétimo da geração de Adão? Porque existia outro Enoque, né? O primeiro filho de Caim, lá em Gênesis 4,17, né? Quando Caim mata Abel e vai para a terra de Nod, não venha me perguntar como é que existia a terra de Nod, que a gente não vai entrar nesse assunto. Aí, se você tem alguma dúvida, eu também tenho também. Mas vamos voltar ao assunto. Então ele tem o primeiro filho e coloca o nome de Enoque. Por isso que Judas aqui enfatiza, né, que esse Enoque aqui é o Enoque, filho de Jared, do Gênesis 5:18. Então, por isso que ele faz essa distinção aqui, para que não se confunda. Será que esse é o filho de Caim, do assassino, ou é Enoque, né, da geração de Sete? É o Enoque da geração de Sete, né? E como o pastor falou, é uma tradição judaica, né? E essa profecia se encontra lá no primeiro livro de Enoque, né? Capítulo 1, né? Primeiro Enoque 1:9, né? Aí, a gente não vai dizer, abra lá a sua Bíblia, não tem, tá, igreja? Mas a gente está citando as informações extras que a gente pega, né, sobre isso aí. Mas o foco eu quero dizer, o porquê Judas cita essa profecia de Enoque. Será que é para dizer que o livro de Enoque, olha, ele é inspirado? Pode ler, pode realmente pregar aí que o livro de Enoque... Não é isso que Jesus está falando. Primeiramente, Jesus está falando para esses falsos profetas, aí esses falsos profetas dizendo, olha só, esses livros aí que vocês leem aí, né, que vocês dizem que lê esses livros, né, extra-bíblicos, digamos assim, né, eles mesmos estão condenando vocês. Né? A primeira questão é essa. Eles mesmos estão condenando vocês. E se vocês lessem mesmo, vocês não fariam isso não. E o segundo ponto é que essa profecia, ela se encaixa
ela está em linha com a palavra de Deus, em linha com outros profetas, né, feito Isaías, Ezequiel, né, Miqueias, Zacarias, que também profetizaram em relação a esses falsos profetas e acerca do juízo de Deus. Então, Judas quer fazer essa questão, quer fazer isso, está fazendo isso, né? Esse encaixe, está fazendo, olha, juntando, dizendo, olha, eu estou citando isso aqui porque se encaixa bem nas profecias dos livros que estão na Bíblia, né? Então, pelo menos essa parte aqui, né, a gente tem que aceitar, digamos assim, né, receber como inspirado, né? Eu acredito que é assim como Judas está colocando. Porque se você ler lá em Isaías, você vai ver lá em Ezequiel, Miqueias, Zacarias e outros profetas, você vai ver que também traz juízo. A mesma coisa que o Enoque, que essa profecia do Enoque falou, eles falam também. Então, é isso que o Judas está colocando, né? Em primeiro lugar, a questão de mostrar esses falsos profetas que até os livros que ele diz que lê, eles não lêem, que são contra eles, né? E principalmente que essa mesma profecia de Enoque se encaixa, né? Está fundamentada também nas outras profecias de profetas, né? de Deus, né? E esse juízo, aí você vai começar a ler os juízos, né? Aqueles que cometeram, né? Os ímpios, convencer a todos os ímpios. Aí a gente sempre não lê aqui o resto, aí que eu falo assim: o juízo sobre todos, a fim de executar o juízo sobre todos, né? Primeira parte, e convencer a todos os ímpios de todas as suas ações malignas que cometeram. Aí a gente acha que a questão de convencer é questão de salvação. Não. É convencer, dizer, olha, tu fizesse isso, tu fizesse aquilo, tá lembrado? Né? Tu fizesse tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, convencer nesse sentido, tipo, olha, tu vai para o inferno, tu vai nem para o inferno, né? Já de juízo é no lago de fogo já aqui. Então, tu vai para o juízo, o lago de fogo, porque tu fizesse isso, porque Deus é o que? Deus é o santo juiz. O santo juiz, né? E o juiz justo, né? Que julga com justiça. Eles vão lá sabendo o que fizeram. É isso que está dizendo aqui. Eles não vão, eu não sabia, não. Eles vão lá, está lá anotado, como o pastor falou. E eles vão olhar, querendo ou não, eles vão dizer, realmente, Deus, né? Eu mereci, Deus é soberano. Eles vão, né? Como diz, vai para o inferno sabendo, meu amigo. Literalmente, é isso que ele está falando aqui, né? De todas as palavras insolentes que pecadores e incrédulos, né, proferiram contra ele, né? Contra ele, está falando de Cristo aqui, de Jesus, né? Então, eles vão saber, né, o porquê estão indo para o lago de fogo, né? Exato. Versículo 16 diz aqui: esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então veja que essa descrição ela se encaixa perfeitamente com muitas pessoas que a gente vê por aí no meio evangélico, né, pregando falso evangelho. E ele diz aqui declaradamente que essas pessoas são murmuradoras, queixosos da sua sorte, ou seja, eles não estão satisfeitos com o que têm, eles querem mais, eles buscam mais, segundo as suas concupiscências. Concupiscência é desejo desenfreado, desejo pelas coisas malignas, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Eles são muito arrogantes. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. Quando você vê uma pessoa muito com eu, corra,
Porque onde tem muito eu, tem pouco Deus. Onde Deus entra, tem menos eu. Tem menos eu faço, tem menos eu aconteço, tem menos eu posso, eu isso, eu aquilo. Tem menos arrogância e mais humildade. Aquilo que João Batista falou, quando chegaram para João Batista e disseram, olha, Jesus aí junto com os seus discípulos estão batizando mais do que você. Pode isso? João Batista disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém. Não é? Então que a gente possa deixar a nossa arrogância, a nossa prepotência de lado e saber que importa que ele cresça na nossa vida. Amém? Admirando as pessoas por causa do interesse. Né? Então você vê que para esses falsos mestres, falsos profetas, né? Por causa de interesses, muitas vezes eles lisonjiam as pessoas, muitas vezes eles tratam as pessoas muito bem. Eles não vão falar o que as pessoas não querem ouvir. Meus irmãos, eu não vou cair nessa em nome de Jesus. Eu peço a Deus sempre para me livrar disso aí. Porque isso é uma tentação que é muito, muito forte. Porque hoje em dia, se você falar o que agrada as pessoas, você pode até chegar ao ponto de ficar. Tem muita gente rico aí porque abriu igreja e está falando o que as pessoas querem ouvir. As pessoas vão lá, como diz as Escrituras, estão procurando mestres segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos. E as pessoas estão indo para essas igrejas porque é confortável. A palavra que se ouve é uma palavra confortável, é uma palavra que te levanta, é uma palavra que enche teu ego, é uma palavra que insufla você por dentro. Então muitas pessoas estão indo para essas igrejas e chega lá nessas igrejas, as pessoas falam mil maravilhas das pessoas, só fala coisas boas. E aí você, atraído pelas coisas boas que se ouve, é enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Então, muitas vezes, irmão, o que o profeta de Deus, vamos dizer assim, né? O que o pregador da palavra de Deus, ele vai falar, muitas vezes é desagradável aos ouvidos. Porque bate de frente com as pessoas. Irmão, eu não tenho dúvida que se a gente tivesse aqui, como muitos aí fazem suas lives aí com um pote de óleo, botando o nome das pessoas no pote de óleo, dizendo que você vai ser abençoado, que Deus está quebrando o laço, que Deus está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo. Eu não duvido que estava 700 mil pessoas aqui assistindo essa live. Não duvido disso, não. Mas eu não fui chamado, irmão. Nós não fomos chamados para falar o que agrada as pessoas por interesse. Nós fomos chamados para falar a verdade de Deus, a Bíblia Sagrada, o que está escrito. Você acha que Judas, quando falou isso aqui, você acha que não teve oposição contra Judas? Você acha que quando Judas mandou essa carta, não teve pessoas para se levantar contra ele, dizer que ele estava acusando, ou você está julgando? Você acha que não teve? Não, irmão. Mas se eu for olhar para isso, eu não vou agradar a Deus. E eu tenho que seguir o conselho do apóstolo Pedro. Melhor agradar a Deus do que aos homens. Então, irmão, se alguém não está se agradando do que está sendo pregado, é com você e Deus, porque a gente não está pregando a nossa palavra, não. A gente não está pregando o que a gente acha, não. A gente está pregando o que a gente está lendo aqui, a gente só está transmitindo a leitura que a gente está fazendo. É por isso que a gente está pregando versículo por versículo. E eu costumo dizer e desafiar
Eu duvido esses falsos mestres, esses falsos líderes, pregar livros e livros da Bíblia inteiros. Nessas igrejas não se prega livros inteiros, não. Nessas igrejas não se faz estudo de livros inteiros, não, irmão. Porque se eles pregar um livro inteiro, veja só, um livro de 2 páginas, é uma carta de 2 páginas. Mas se eles pegar essa carta aqui e disser assim, vamos estudar a carta de Judas, versículo por versículo, eles vão ter que fazer uma volta ao mundo, vão ter que mirabolar muita coisa para poder não se encaixar naquilo que Judas está pregando aqui. Vão ter que adulterar. Vão ter que adulterar a palavra. Então, para eles não correr o risco de adulterar a palavra, como eu vi certa vez numa igreja, onde o pregador leu 4 versículos. A pregação dele foi em 4 versículos. Nada contra. Você pode pregar em um versículo. Desde que você não tire do contexto, tenho nada contra. Mas ele pregou 4 versículos. Um dos versículos dizia totalmente o contrário do que ele estava pregando. Ele leu os 4 versículos e na hora da explicação, ele explicou 1, explicou 2, pulou 3 e explicou 4. E um amigo meu estava comigo na hora, eu disse, tu observou que ele pulou o versículo? Que ele não explicou aquele versículo, porque vai contra, ele viu. Ele puxou aquela palavra ali e ele, quando ele leu, ele percebeu que aquela palavra era contra ele. Só que já era tarde, porque ele já tinha lido em público. As pessoas já sabiam que ele ia pregar aquilo ali. E agora ele aproveita ali e pula o versículo, porque se ele entra para explicar aquele versículo ali, ele ia se enrolar, porque ia de encontro a ele. Então imagina se esses camaradas lendo 4 versículos, muitas vezes eles se enrolam. Imagina se eles lêem um livro inteiro da Bíblia. Qualquer livro, eu desafio eles a pregar qualquer livro da Bíblia por inteiro. Jamais eles vão fazer isso. Sabe por quê? Porque eles têm medo que o povo conheça a palavra de Deus. Porque se o povo conhecer a palavra de Deus, vai deixar de cair nessas falas bonitas que eles têm. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, e você se sente, né? Você se sente que você é tudo ali e que Deus está a teu serviço. É isso que eles passam. Você é tudo para Deus e Deus está a teu serviço. Deus está aí para te oferecer o que você quer. O que, é que você veio buscar hoje? Você veio buscar o que aqui? Uma resposta? Você veio buscar uma bênção? Uma vitória? O que, é que você veio buscar aqui hoje? Na minha época a gente ia para a igreja para adorar, para entregar o nosso culto a Deus. E não para receber nada de Deus. Deus nos abençoa porque Ele é misericordioso e gracioso. Então, é interessante que esse 16 aqui, Judas, ele está, a gente nota, está dando todas as características para que a igreja fique ligada, né? E aqui a gente vê, ele vem falando sobre os falsos profetas, e aí começa a falar de outros tipos de falsos profetas, falsos mestres, né? Outros tipos de pessoas, ou seja, de infiltrados dentro da igreja, né? Aí diz, olha, fica ligado, quando você vê pessoas que vivem murmurando, se queixando, porque esse tipo de pessoas, eles nunca estão satisfeitos, né? Porque o que a gente lê lá em Filipenses 4:11, né? Aprendi a estar contente, diz o apóstolo Paulo. em toda e qualquer situação. Em todo, por quê? Porque o apóstolo Paulo era um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro profeta, um verdadeiro mestre, né? Um verdadeiro pastor. E Judas dizendo, olha, vocês leram o que o apóstolo Paulo dele escreveu? Estou parafraseando, é bom, igreja? Então vocês leram? Então vocês agora, né, comparem. Porque essas pessoas ficam reclamando, murmurando. E quantas pessoas a gente vê na igreja murmurando? Nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom. Né? Sempre está olhando para o vizinho, a grama da casa de Jades é mais verdinha. A do pastor João é mais verde, a minha é assim e tal. E vou dizer uma coisa, a murmuração ela é tentadora.
tentadora. Porque é muito fácil você adorar a Deus, você agradecer a Deus quando você está bem financeiramente, você está bem com saúde, você está bem no seu casamento, você está bem em todos os ambientes. Mas quando tudo começa a se complicar, meu amigo, a tentação da murmuração encosta logo. Encosta logo. Então, por isso que ele fala aqui, olha, fique ligado a esse tipo de pessoas, até para a gente mesmo se policiar. Né? Murmurando, se queixando, né? Dominados pelos seus próprios desejos impuros, sua boca proclama arrogância, né? Aquele egocentrismo, porque eu sou assim, né? Proclama, em outras versões falam, esse tipo de pessoas falam em alta voz, em outras versões falam em alta voz, porque eu sou assim. Até a gente vê em redes sociais, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, porque eu faço isso, aquilo, outro. A gente às vezes até em estudos, a gente vê aí de pessoas dizendo, olha, eu sou assim, porque dessa forma, faço isso, eu faço aquilo, outro. Arrogância, discurso de gente arrogante, né? De achar que é santo por causa dela, que está salvo por causa dele, não. Obras não nos leva à salvação, né? Não nos leva à salvação, porque se Deus não salvar, se Jesus, né, se não salvar a gente, né, se Deus não quis salvar, a gente está ferrado. Então, note, para a gente se ligar, né, usa de adulação para conquistar seus objetivos, né, como essa, né, a gente nota e vê nas igrejas né, tanta gente, né. Aqui a gente fala o termo babão. No versículo aqui tem dizendo, aqui na minha versão tem dizendo bajulando. Né? Porque o termo bajulação vem literalmente do abajur, né? Que fica o quê? Encolado com a gente sempre. Né? Então, bajulando, literalmente ali junto, né? Colado. O irmão Jacques tem alguma coisa para me dar, vou colar com ele. Pastor John, eu estou aqui, porque pastor. Presbítero antes, não sei não, esse cabo aí não tem o que me dar não. Esse já não tem o que me dar não, eu tenho que colocar. As pessoas estão assim, há um monte dentro da igreja. Então cuidado, meus amados, cuidado, igreja do Senhor. Judas está avisando, observe esse tipo de pessoa, para vocês não estar junto, para vocês não estar escutando esse tipo de pessoa. Quando a gente vê muita gente murmurando, reclamando, né? Egocêntricas, se achando, corra, né? Corra dessa pessoa, gente que fica adulando, que se tem para me dar, está com ele, se não tem, tchau. Corra dessa pessoa, corra, né? Só lembrando, né, eu queria só falar um pouco sobre esse negócio, né, que o presbítero Anderson falou, de colar nas pessoas, né? Assim, só falando um pouco antes, assim, a gente deve colar nas pessoas que estão ligadas, né? Que estão buscando a palavra. Essas pessoas a gente deve colar e andar junto para aprender, né? Para enriquecer. Agora, essas pessoas aí, ao qual Júlia se refere, estão querendo se aproximar atrás de literalmente cargos na igreja, que, não consegui esse cargo aqui nessa igreja. Rapaz, eu estou aqui há tanto tempo, estou aqui ainda. Eu sou membro ainda. Ainda, 10 anos nessa igreja membro. Oxe, vem aqui para a minha igreja, eu boto logo tu como bispo, né? Ou o presbítero, o diácono. Aí, eu vou, eu já estou aí. Então a gente deve ficar de olho, né, nessas pessoas que pensam muito nisso aí, atrás de cargos nas igrejas. Isso a gente vê bastante. Muito, né? Se encaixa perfeitamente com aquilo que disse lá no versículo 11, né? Que eles estão levados pelo prêmio de Balaão. Exato. Né? Pelo prêmio de Balaão e pela contradição de Corá. Né? Como Corá, ele quis o quê? Balaão queria dinheiro e Corá queria cargo. Né? Então isso se encaixa perfeitamente. Né? Essas pessoas mudam de igreja. Eu conheço pessoas que mudam de igreja em igreja. Quando perde um cargo nessa igreja aqui, corre para outra. Perdeu o cargo na outra igreja, corre para outra. Né? Então, infelizmente, né,
Ocorre muitas vezes que falta também sabedoria de muitos líderes, de muitos pastores. Porque eu já vi pastores que convidam a pessoa para a liderança, como Jadson falou aqui. Convida a pessoa já para a pessoa ser liderança. Na minha igreja tu já era alguma coisa. Isso é... Né? Tem igreja pequena, a gente conhece, né? Igreja pequena que tem 5 membros, 5, 10 membros, e 10 são diáconos, alguma coisa. Essa igreja só tem líder, só tem diácono, só tem presbítero, né? É muito cacique para pouco índio. Não tem índio nenhum, amigo, é só cacique. Aí fica difícil, né? Então corra desse tipo de pessoa, desse tipo de bajulador, como disse aqui, bem falou, né? O nosso irmão Jadson, né? Cole com quem é de Deus, né? Imite aquele que é de Deus, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando você vê que o seu pastor, que um irmão seu da igreja é um homem de Deus, a mulher de Deus, cole, né? Cole com essa pessoa, né? Não é bajular, né? Também vamos ver, né? Não é bajular, é colar com ela, porque a gente sabe que aquela pessoa é espiritual, né? Então, pessoas espirituais, os frutos são espirituais e os frutos permanecem ali, né? Não são como aquela esteira cadeira que passa e já era. Vamos ler aqui o versículo 17 ao 19. Né? Então, o presbítero antes leu 17, eu leio 18 e Jadson leu 19. 17 diz: Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Então, você vê aqui, eu estava comentando antes da gente começar a live, estava comentando com eles aqui, que Judas aqui conseguiu citar 2 apóstolos ao mesmo tempo. Né? Você vê que ele está citando 2 apóstolos, ele não está citando apenas um, porque ele diz aqui: lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele enfatiza, né, as palavras preditas pelos apóstolos? Porque ele está dizendo: olha, o fundamento da igreja é o que os profetas do Antigo Testamento falaram e que os apóstolos do Novo Testamento falaram. Esse é o fundamento da igreja. Fechou. Não tem outro evangelho. O apóstolo Paulo disse: ainda que nós, um anjo desça do céu e pregue outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, que seja amaldiçoado. O apóstolo João disse: olha, eu não trago coisa nova, não. Essas palavras, elas estão em linha com as palavras que Jesus falou. O apóstolo Pedro, da mesma maneira, ele diz: toda a escritura, né? Nenhuma profecia foi dada por vontade própria, mas foi dada pela inspiração divina. Então, o que está escrito foi escrito através de uma inspiração divina. É o que está aqui. Não tem outro evangelho, não tem o que eu acho, não tem o que Deus falou comigo agora, não. Eu tive um sonho, Deus falou comigo assim, não existe isso, não. Nenhum sonho, nenhuma profecia, nenhuma palavra pode ser dada contrário à palavra que Deus já deu. Vamos raciocinar um pouco, né? Será que Deus, ele se contradiz? Será que Deus, ele vai falar uma coisa agora e outra coisa depois? Então ele alerta: olha, alertem-se para que os apóstolos do Senhor falaram. Quem foram esses apóstolos que ele está citando aqui? Pedro e Paulo. Ele diz aqui: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Será que não tem?
Estes são os que causam divisões sexuais, que não têm o Espírito Santo. Vamos ver o que é que ele está citando. Eu queria que o Jadson lesse 2 Pedro 3, 3 e 4, e Anderson lesse 2 Timóteo 3, versículo 1, acho que 2. Veja o que Judas ele está citando aqui. 2 Timóteo, 2 Pedro 3, 3. 2 Pedro 3, 3. 3 e 4. Pode ler. Sabeis primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dominaram todas as coisas, permanecem como desde os princípios da criação. Veja, né? O que você entende aí? Né? Ele tá dizendo exatamente o que acontece hoje, né? Pessoas escarnecendo, literalmente, né? E dizendo: olha, cadê a vinda de Jesus? Eles disseram que Jesus ia voltar, né? Isso. Cadê a vinda de Jesus? Você diz desde pequeno que eu escuto que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Cadê a vinda de Jesus? São escarnecedores, estão escarnecendo da nossa fé. Só que fizeram isso com Noé por 120 anos. Escarneceram da fé de Noé. 120 anos Noé ali se esforçando para fazer a arca. E por 120 anos aquelas pessoas escarnecendo a fé de Noé. Só que quando chega o dilúvio, acaba o escarnecimento. Quando chega o dilúvio, acaba com a reação. O dilúvio acaba com as anedotas, com as piadas. Porque quando o dilúvio chega, quando o juízo de Deus ele vem, quando a ira de Deus é derramada na terra, acaba com tudo isso. A gente está enxergando isso agora, durante o coronavírus, né? Quantas pessoas agora estão buscando a Deus, orando, estão jejuando, né? Quantas pessoas? Que nem sabia que Deus existia, né? Encontraram Deus. Nem lembrava de Deus. Ao contrário. E lá em 2 Timóteo, né, diz assim, né? Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos do bem, traidores e inconsequentes, orgulhosos dos prazeres do que de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, pois, portanto, desses também. Ele mesmo na leitura aqui, ele enfatizou, né, aquilo que eu ia enfatizar, né? Com aparência de piedade, todavia negando o poder, negando o real poder de Deus. Tem aparência de piedade. Tem aparência. O que é aparência de piedade? São pessoas que você olha para elas: não, isso aqui é um homem santo, aquilo é um homem de Deus, aquilo é uma mulher de Deus. Olha para ali quando ela ora, olha para ali quando ela prega, quando ele prega. Sai até faísca. Não é? Só falta o fogo sair pela venta. Né? É Dragão. São pessoas ditas espirituais, né? Isso, né? Bota um aspa, né? Espirituais. É como aquela figueira, né? Que Jesus fala, é muito bonita, frondosa, e vai ter lá esse, provavelmente, né? Tem fruto. Claro que Jesus queria mostrar uma lição aos apóstolos, que ele era Deus, ele sabia que não tinha. Mas ele chegou lá, a figueira é muito linda, obrigado, né? E cadê? Só folha, meu amigo. E tem muita gente aí, né? Aparência de piedade. Mas quando você chega, é só folha, não tem fruto, não, amigo. Arremata muito ao versículo 12, né? O próprio Judas, quando ele fala, né? A árvore Sem fruto, né? Sem fruto, né? Você vai se aproximando, vai aquela árvore bonita, né? Você vai se aproximando, cadê o fruto, né?
ou até mesmo a nuvem, né? Que uma nuvem, como o senhor falou, na seca, ela nuvem como se arma de chuva, quando ela vem, ela parece bonita, o agricultor, agora eu vou conseguir, né, molhar a terra, né? Graças a Deus, mas quando vê a nuvem, Não sai nada. não sai nada e passa, aí só fica a decepção. A decepção. Que é o que acontece quando muitas pessoas que são espirituais ter o conhecimento, na procura, no caso, o poder de Deus, sem conhecer a Deus. Essa parte que ele falou aí da decepção, isso daí acontece constantemente com as pessoas que são enganadas pela teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, ela promete mundos e fundos. É uma estrela cadente, né? É a estrela cadente. Nuvem sem água. Porque ela passa. Decepção. Fica a decepção. Cadê o emprego que o pastor prometeu e não chegou até agora? Carro novo. Cadê o carro novo? Cadê a cura? Tem pessoas que estão 10 anos, 20 anos esperando a cura. Eu conheço pessoas que estão 10 anos, 20 anos esperando uma cura que não chega. Estão esperando uma prosperidade que não vem. E não vai vir mesmo não, irmão. Porque Deus não faz o que esse pessoal diz que ele tem que fazer, não. Deus faz o que ele quer. Se você tem um problema, se você tem uma doença, se você tem algo e Deus ainda não te curou, aprenda a viver, aprenda a sobressair, mesmo com isso. Aprenda a agradecer a Deus. Você está vivo, mesmo nessa condição, mas você tem vida. Aprenda e passe por isso. Quantas pessoas, meu irmão, vai lá no YouTube e procura lá o exemplo lá de Nick Vujicic. O camarada não tem braço, o camarada não tem perna, e ele não fica orando, Senhor, cria perna em mim, não, irmão. Ele sem braço, sem perna, só o tronquinho, a cabeça. O camarada já evangelizou muito mais pessoas do que eu e você na vida da gente inteira, já ganhou muita alma para Jesus, dá palestra no mundo inteiro, escreveu livro, casou, teve filho, vive uma vida bem feliz. E muitas vezes o cristão está afundado nos seus problemas, afundado na sua condição de saúde, na sua condição financeira, porque ele está decepcionado com pessoas, com os pregadores que prometeram a ele o que Deus não prometeu. Se ele lesse Judas, ele ia ver que essas pessoas eram só nuvem passageira. Só nuvem sem água. Só isso. Eles não têm o que te dar, não, irmão. Por mais que eles ofereçam um evangelho muito atrativo, é muito atrativo. Quem não queria? Né? A gente vê aqueles testemunhos lá da Universal. Quem é você? Não, o camarada era um mendigo, agora é um grande empresário, tem 2 empresas. O cara não sabia nem administrar a vida dele, irmão. E agora o cara tem 2 empresas, tem moto, tem carro, tem... Mentira, isso é mentira. Se acontece em 1 milhão, é uma loteria. E muitas vezes você assiste aquele testemunho ali e você fica com o teu coração, poxa, se aconteceu na vida de um camarada que era um mendigo, pode acontecer na minha também. Eu comparo aquele testemunho com o programa da Xuxa antigamente, né? Dizia assim, aí a criança ganhava um presente e dizia, isso é um beijão para quem? Para minha mãe, para meu pai, especialmente para você, Xuxa. É a mesma coisa, né? E você era o quê? Eu era assim e agora eu tenho isso. É a mesma coisa, parece mais que é o mesmo discurso, só muda a pessoa. E você vê logo que é mentira, né? Para mim aquilo ali é testemunho da Xuxa. Eu comparando, olha, vamos rir, vamos ver o testemunho da Xuxa, né? O show da Xuxa quando a gente criança, a gente assistia e via. E a gente ficava doidinho ali, poxa, eu queria namorar aquela criança, né? E a gente vê hoje as igrejas, né, adotando esse negócio. É a mesma coisa. E você era miserável, e agora? Não, agora eu sou isso, aquilo, outro. E você, lá vem o próximo. A mesma coisa. Não, aí é demais. Eu desacredito um negócio desse. Que todo mundo disse, não. Aí eu olho e digo, não, eu tenho que ser igual a esse camarada. Aí vou lá, e o que acontece? Que o nosso irmão já te falou. A nuvem passa e fica só, né, a decepção. Eu queria rapidamente que a gente prestasse atenção nesse 17, quando ele fala voz. Agora Judas, ele direciona, ele tira, né,
dos falsos mestres, ele direciona agora para mim, para a igreja. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos. Ou seja, ele começa a entrar na nossa responsabilidade, naquilo que a gente tem que fazer, né? Porque achar que é só ler, não. A gente tem responsabilidade, né? E a nossa responsabilidade qual é? É aqui, ó. Lembra o que o apóstolo falou? Ele nos alertou. Olha, nos últimos tempos haverá zombadores, haverá pessoas que vão ser nuvens sem água, que vão ser estrela cadente, que vão ser como um mar bravio que espuma, né, o lixo fora. Se ligue nessas pessoas, vão ser murmuradores, bajuladores. Se ligue nesse tipo de pessoa. Vós, você, eu, nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual também. Porque a pessoa às vezes, né, cai nessa questão de na questão de Deus, da soberania divina, e acha que o homem não tem responsabilidade nenhuma. Infelizmente muitos pregam aí, né, nessa teologia, desse calvinismo extremo, né? Aí que tem muitos se enganando, né? Tem muitos aí caindo nisso aí e relaxando. Note que Judas fala, vós, ou seja, tome cuidado, irmão, abra seu olho, né? Se cuide. Temos a responsabilidade com a palavra de Deus. Justamente. E de com seguir aquilo que os apóstolos falaram, né? Se alguém quiser fazer pergunta, colocar alguma coisa, pode. Eu não sei se alguém falou aí, pode olhar aí. Amém? Então, vamos agora ler, né, a última parte do nosso estudo, que é do versículo 20 ao 25, né? Então, começando aqui pelo presbítero, depois eu, Jadson, e assim novamente até o 25. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. 23. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, o nosso glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Né? Então, irmãos, finalizando aqui, Judas ele exorta a igreja e ao mesmo tempo ele faz uma doxologia, ele adora o Senhor, né? Então ele começa aqui no versículo 20 dizendo, olha, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Você tem que se edificar sobre a santíssima fé, a fé santa. O que ele quer dizer que a fé é santa? A fé é separada. A fé não é esse escárnio que está aí, não. A fé não é essa libertinagem que está aí, não. Vocês têm que se edificar na fé santa. Essa fé da libertinagem, essa fé da carnalidade, essa fé da sexualidade, essa fé que pode tudo, essa fé que permite tudo, essa fé que nada é pecado, ou como diz por aí, o que é pecado para você pode não ser pecado para mim. Essa fé que relativiza o pecado, essa não é a fé santíssima. A fé santíssima é aquela do versículo 17, aquela que vocês receberam dos apóstolos. Aí ele continua, que você tem que edificar-se sobre a fé e sobre a oração. Você tem que se edificar nessa fé santíssima e edificar-se na oração. Mas que tipo de oração? Orar no Espírito Santo.
os teólogos da prosperidade, da confissão positiva, eles vão dizer que orar no Espírito Santo, que Judas está dizendo aqui, é orar em línguas estranhas. Não existe respaldo nenhum no livro aqui, a gente leu o livro inteiro aqui, no contexto do livro não existe respaldo nenhum para dizer que oração em espírito, oração no Espírito Santo, é oração em línguas estranhas. Não tem respaldo nenhum. O que eu entendo aqui da oração no Espírito Santo é a oração debaixo da autoridade do Espírito Santo. Porque toda hora ele vem falando de autoridade. Oração guiada, né? Oração guiada pelo Espírito Santo. Oração debaixo da intercessão do Espírito Santo, da vontade do Espírito Santo. Orar de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma oração no Espírito Santo. Você não tem outro respaldo no livro para dizer que a oração no Espírito Santo é oração em línguas. Você não tem outro respaldo no livro. Versículo 21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus não é esse tipo de amor eros. Não é o amor erótico. Não é o amor sexual. Não é o amor sensual. Se conserve no amor ágape. Se conserve no amor de Deus. Agora, o amor de Deus, irmão, não exclui a verdade. É algo que a gente tem que entender de uma vez por todas. Ou você vai dizer que Jesus não tem amor no coração de Jesus. Porque Jesus chegou para os fariseus e disse: raça de víboras. Jesus chegou para os fariseus e disse: vocês são hipócritas. Dizer a verdade, irmão, também é amar. Porque quando a gente diz a verdade é para que a pessoa mude, é para que a pessoa seja transformada. Amor e verdade, irmão, não são duas coisas separadas, não. Essa falsidade que estão pregando por aí, onde os líderes são falsos, onde os líderes são muito amáveis, onde os líderes só dizem o que vai te agradar, corra disso aí. Ele diz: olha, conservai a vós mesmos no amor de Deus. Não é qualquer amor, não. É no amor de Deus. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fundamente no amor de Deus, aguarde pela misericórdia. O que é aguardar pela misericórdia? É porque todos nós, irmão, fomos, na verdade, se for pelo nosso merecimento, todos nós merecemos o inferno. Todos somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos fomos destituídos da glória de Deus. E somos salvos, como ele diz aqui, né? Para a vida eterna, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. A vida eterna nos é dada pela misericórdia de Jesus Cristo. Apesar de nós, não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Ele nos ama, Ele tem misericórdia e Ele nos salva. Versículo 22. Apiedai-vos. Aqui ele ensina como a gente deve lidar com as pessoas que são enganadas pelos falsos mestres. Ele diz: apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, porque os falsos mestres lançam dúvidas nas cabeças das pessoas. Me colocaram num grupo de zap e o nome do grupo estava lá escrito: Em Busca da Verdade. Aí me colocaram sem eu nem saber, sem eu nem pedir, mas aí eu entrei no grupo e botei assim: já que o nome do grupo é Em Busca da Verdade, já pode acabar com o grupo, porque a verdade é Jesus Cristo. Não precisa mais buscar, não. Né? Então, irmãos, por que eu vou botar Em Busca da Verdade? A verdade já está aqui. Você quer ir em busca da verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida.
Jesus Cristo é a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém vai chegar com uma verdade nova, não, irmão. Cuidado com novidade. Porque essas novidades que aparecem por aí só colocam dúvida nas pessoas. E tem igrejas que vivem de novidade. Tem líderes que ele tem que viver de novidade. Porque se ele não tiver novidade na igreja dele, a igreja é vazia. Então toda semana ele vem com uma corrente nova, com um propósito novo, com um jejum disso aqui, agora vamos fazer o jejum de não sei o quê, o jejum das 7 chaves, agora vamos fazer o não sei o que das 7 portas, agora vamos fazer a marcha, agora vamos trabalhar desse jeito, agora vamos fazer... Porque se ele não inventar alguma coisa, uma hora é o tijolo que você vai comprar, o tijolinho que você vai comprar que vai fazer isso, vai construir, vai edificar a tua vida. Na outra hora é uma corrente que vale R$300. Vassoura que vale 200. É a vassoura que vale 200. Só a cara da mulher. A gente foi naquela vez em Gravatá, não foi no acampamento. Foi R$32, quase que a gente brigava no mercado. E a pessoa compra uma vassoura por R$200 e sai feliz da vida. E sai feliz da vida. Vai varrer todo o mal na tua vida. Essa vai varrendo, vai varrendo. Eu vi outro dia um camarada vendendo uma água. E a água... E a água ele não dava nem a garrafinha. Você tinha que levar a garrafinha. Bicho. Ele dava só a água. E a água custava seus R$100, R$200, sei lá. E a turma ainda tinha que levar a garrafa para encher. Nem a garrafa, o miserimento não dava. E água cara, né? Então, irmão, são essas deturpações que a gente vê, que a gente tem que ter cuidado e se apiedar, ou seja, a gente tem que ter piedade, tem que ter compreensão com essas pessoas que são enganadas e mostrar a elas a verdade. Não é a gente encobrir a verdade, não é a gente deixar a verdade de lado, não. É mostrar a verdade. E dizer aqui, ó, e salvar alguns. Quando a gente vai pregar, não é que a gente salve, mas é que a gente ganha almas para Cristo. Né? A gente sabe que quem faz a obra da salvação é Deus. Não é isso que Judas está querendo dizer aqui, mas ele está falando de uma forma metafórica, que está dizendo: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Ou seja, quando você se apieda dessas pessoas, quando você diz a verdade para essas pessoas, nem todos vão te ouvir, mas alguns vão ser arrebatados do fogo. Porque no verso, a gente tem que ver, a partir do verso 22, você nota que ele fala, né? Demonstrar compaixão para alguns que têm dúvida no seu coração em relação a isso, em relação, né, a tudo que foi falado, né? Sobre o amor de Deus, só aquelas coisas que ele falou antes, né? Como o pastor falou, nem todos vão ouvir. Quem vai ouvir é aqueles que têm dúvida, aqueles que ficam: puxa, eu estou aqui, mas eu acho que esse pastor às vezes passa do limite. Eu estou aqui, mas eu acho que essa pregação não é bem assim. Então, essas pessoas, né, que Judas está falando. Esse salvar é no sentido de... O que significa salvar, né? Tirar a pessoa de um perigo eminente. Mas como que a gente salva? Qual é o bote salva-vidas? Digamos assim, é a palavra de Deus. Salvando através da palavra, através da pregação da palavra. Essas pessoas que estão em dúvida ainda, que ficam naquela: puxa, o meu coração não tem paz ainda. Porque a grande maioria já constituiu o seu ídolo como o dinheiro. Então elas não vão te ouvir. Mas aquelas que ainda realmente estão ali, mas que têm ainda dúvida sobre até aquela pregação da igreja, elas vão nos ouvir. E é essas que a gente tem que, né, procurar pregar, jogar o bote salva-vidas, digamos assim, a palavra de Deus, para poder, né, arrebatar do fogo, né? E ele completa aqui, ele diz: olha, salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor. Veja, tende misericórdia dessas pessoas. Agora não esqueça que você tem que ter em primeiro lugar temor a Deus. Tende misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Irmão,
tende misericórdia dessas pessoas, tende compaixão dessas pessoas que estão caindo na lábia dos falsos mestres. Agora, abomina o pecado que elas cometem. Abomina as coisas erradas que elas fazem. Até a roupa manchada pelo pecado, joga fora. Como o apóstolo Paulo disse, né? Essas tipo de pessoas que a gente não deve nem sequer sentar junto, né? Para ter uma comunhão numa comida, nada, né? Esses tais vocês nem sequer se sentem, né? Com ele, né? Dos falsos mestres. Então, dos falsos Ele mestres. fala isso. Agora, das pessoas que são enganadas pelos falsos mestres, ele está dizendo aqui que a gente deve ter compaixão, né? Deve ter misericórdia, agora com temor, aborrecendo o pecado, as práticas dessas pessoas, né? Então, o 24 ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aquele que é poderoso, irmão. Se você está de pé hoje, se você está vivo, se você está com saúde, se você está salvo, encontrou Jesus na sua vida, se rendeu ao plano de salvação que Jesus tem para te oferecer, então você está de pé hoje seguindo a palavra de Deus, é porque Deus é poderoso para te guardar de tropeçar e apresentar você irrepreensível com alegria perante a sua glória, perante a glória de Deus. Um dia nós vamos chegar lá, um dia vamos estar diante da glória de Deus, um dia vamos estar diante do Pai, e creio eu que todos nós estaremos juntos ali, comemorando com alegria, com júbilo, alegre por estarmos sendo salvos, por ter sido salvos. Alguém um dia pregou essa palavra para você e você compreendeu a mensagem e se rendeu ao único Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje você tem que propagar essa palavra para todos. Amém? Versículo 25 para finalizar. Ao único Deus, aqui é uma adoração a Deus. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Estou dizendo aqui que o nosso Deus é único, que o nosso Deus é Salvador, que o nosso Senhor é Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, seja a majestade, o domínio, o poder. Já é tudo dele, tudo isso é de Deus. Eu querendo ou não, você querendo ou não, a glória, a majestade, o domínio e o poder são de Deus. Ele diz aqui, antes de todos os séculos, já era de Deus. O poder, o domínio, a eternidade. E para todo sempre será. Então, irmãos, vamos se render a esse Deus, que é único. Amém? Glória a Deus. Só para, né, pra gente, que é algo que de suma importância aqui também, é você notar, né, esse versículo 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair. Então, note que a carta de Judas praticamente se divide em 3 partes. Do 1 ao 16, se falando, trazendo adjetivos, características dos falsos mestres, né? E do 17, a nossa responsabilidade. Judas agora vira, né, digamos assim, vira o quadro para a gente, dizendo, olha, para vocês tem que se cuidar, vocês têm que perceber isso tudo, vocês têm que, o nosso dever. E do 24 aqui, ele finaliza, né, com a soberania de Deus, dizendo, olha, aquele que é poderoso para vos impedir de cair. Ou seja, também, queridos, se a gente fazer tudo isso e Deus não estiver conosco, a gente vai cair de qualquer jeito, né? Porque tudo depende, é como fala no Salmo 124, né? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, né, a gente teria sido caído, né, nas garras do inimigo, porque Deus é soberano. Então a gente vê aqui a questão da soberania divina com a responsabilidade humana, né? Mas se Deus não nos impedir de cair, a gente cai.
É por isso que, né, que Tiago diz lá no capítulo 4 dele que a gente tem que submeter-vos, né, a Deus. Tem que estar debaixo da graça dele. Se a gente não estiver debaixo da graça, a gente cai, né? Porque Ele que é poderoso para não deixar que a gente caia. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, né? Só referente ao versículo 25, que é um fechamento, assim, que eu estava lendo e, assim, achei de suma importância dizer que esse fechamento do versículo 25 que Judas faz, já enfatizando, bem dizer, toda a carta, né, todo o ensino, no qual ele fala que há um único Deus, né, ele enfatiza que só há um Deus, que Ele é o nosso Salvador e tem por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, a glória, a majestade, o domínio e poder, né? Antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Né? Como o senhor falou, ele já faz todo um estavam falando, ele vai ponto a ponto ali, afirmando tudo no versículo 25 e arrematando, fechando, né, para que não deixe pontas soltas de que só existe um Deus e só existe um mediador entre nós, Jesus Cristo. Amém. Exato. Só o poder dele, a glória dele, o domínio dele. Não acredite nos falsos profetas, não acredite naqueles que dizem que nós somos pequenos deuses aqui na terra, não acredite naqueles que dizem que a gente tem algum poder que a gente não tem. Amém? Toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio pertence a Ele. Amém? Então, glória a Deus, né? Realmente um livro abençoado, né? Queria que alguém que estivesse nos ouvindo aí, né, pudesse dizer se a recepção aí da imagem, do som, foi melhor do que no domingo, né? Se deu certo aí, né? E vamos finalizar aqui com a oração em nome de Jesus. Amém? Queria pedir ao presbítero antes que orasse e eu vou dar a bênção apostólica. Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que a gente possa realmente ficar atentos a esses falsos mestres, falsos profetas, Senhor. Atento a essas pessoas, Senhor, que vem com um jeitinho, a característica, com aquela casca de pessoas piedosas, meu Pai, mas a gente chega junto, é apenas folha, Senhor. É nuvem sem água, Senhor. É árvore sem fruto. Que a gente possa estar ligado, que a gente possa sempre estar lendo a Tua palavra, que a gente possa realmente meditar e praticar acima de tudo, Senhor. Obrigado que o Senhor possa cada dia mais, Senhor Jesus, nos ajudar, porque sem Ti nada podemos fazer. Se a gente não tiver o Senhor ao nosso lado, o Senhor conosco, se a gente não tiver debaixo das Tuas asas, então a gente cai, independentemente do que a gente se ache. Se o Senhor não estiver conosco, não edificar nossa casa, como diz o Salmo lá, nós iremos sucumbir. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que ouviu, Senhor, aqui, Senhor, esse estudo. Que realmente elas possam não só ter ouvido, mas praticar, meu Pai, porque cremos que foi falado, foi pregado a Tua palavra, Senhor. Eu queremos orar também, Senhor, aqui, pelas pessoas que pediram oração, meu Pai. Nós não sabemos o que elas estão pedindo, não sabemos o anseio delas, Senhor, porque só Tu é onisciente e sabe disso aí, Senhor. Então, oramos para que se cumpra em primeiro lugar a Tua vontade, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. E oramos para que essa pessoa, cada dia mais e mais, possa chegar a Ti, cada dia mais e mais, possa se render à Tua palavra, possam realmente se entregar à Tua vontade, ao Teu querer, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar na vida deles, Senhor. E oramos também pelo Brasil, Senhor, por essa pandemia, meu Pai, do coronavírus, que realmente o Senhor possa consolar aquelas pessoas, aqueles entes, meu Pai, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, Senhor, porque só o Teu abraço precisa para consolar essas pessoas.
Que o Senhor possa dar entendimento, possa guiar, Senhor, os governantes, para que eles não possam ver seu próprio entendimento, seu próprio bel prazer, mas tenha um senso comum, meu Pai, um senso para o bem de todos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, providenciar, se assim for a tua vontade, meu Pai, para aquelas pessoas que não têm, meu Pai, nada, meu Pai, que estão sofrendo com esse fechamento de tudo aí, meu Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Só lembrando, quarta-feira que vem começaremos com o livro de Oséias, amém? Fica na paz.